Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa na janela, em tempos de quarentena. É um prazer ter-os conosco esta noite. Hoje é uma live super especial. Sejam muito bem-vindos a mais uma. Eu estou super emocionada hoje de ter essa pessoa mais que especial numa live aqui comigo, que é a doutora Lilian Flores, que é uma fonoaudióloga do México, que está aqui conosco hoje para falar sobre a terapia auditiva verbal. Gente, eu estou tão emocionada que eu estou gaguejando aqui. E que vai falar conosco sobre a participação da família na reabilitação auditiva. Lilian, por favor, se apresente para nós. Primeiramente, muito obrigada por esse convite, porque você é uma pessoa muito especial. E eu quero dizer a toda a gente, nesse momento assim de dificuldade, que temos que estar com uma muito boa energia. Eu estou com uma energia incrível, muito agradecida de que estamos na casa, ou sei lá, onde vocês estão, que estamos entrando, a Laki e eu. E eu, como a Laki falou, eu sou reabilitadora auditiva verbal desde o século passado, 40 anos atrás. E eu depois fiz, essa foi a minha formatura, e depois eu fiz um mestrado em tecnologia educativa e uma especialização em cognição e linguagem e um doutorado em pedagogia. Mas o que mudou realmente a minha vida foi essa certificação em reabilitação auditiva verbal, porque eu trabalhava de um jeito muito diferente, e eu não estou fazendo uma crítica para mal, mas era diferente. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar num hospital público e eu era a encarregada, eu convidei uma pessoa para nos olhar trabalhando, e no final da semana ela falou: vocês trabalham lindo, blá, 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 mas vocês não estão realmente ensinando as crianças a escutar. Aí, para mim, foi um choque. Eu tratei de me defender e depois eu fiquei, tá bom, o que eu preciso fazer? Então, aí começou essa mudança e eu tive que mudar esse chip. Eu estou tão emocionada de tê-la aqui hoje, que eu preparei algumas perguntas, porque eu estou com medo de... Sabe quando é emoção? Porque o seu trabalho é um trabalho que eu admiro demais. Eu já tive a oportunidade de assistir a sua palestra, eu acho que em 4 ocasiões. E cada vez que eu assisto a sua palestra, eu aprendo algo novo, algo especial, algo bonito. E sempre fala muito sobre o cuidado da família em relação à criança com deficiência auditiva, né? Que está sendo habilitada a falar. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que foi o seu processo até você chegar no momento atual, que é um momento muito mais fácil, porque as crianças estão com um implante de altíssima qualidade, que permite uma audição maravilhosa. Mas eu imagino que há 40 anos não era como hoje. Então conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Sim, a tecnologia era bem diferente, né? Então, mas também o jeito de nós trabalhar com a família. Eu era a professora, eu era a que sabia, que tinha todo o conhecimento, e os pais tinham que vir para cá, porque nós íamos trabalhar com a criança. Aí eu aprendi uma coisa bem importante. A primeira coisa é que a família não é são os pais de uma criança surda que eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer esse trabalho. Não. Temos que nos comprometer e temos que ir de mãos dadas com essa família. A primeira coisa que nós temos que fazer é, estudar, mudar nosso pensamento. Tem uma certificação em terapia auditiva verbal que tem que fazer 3 anos
apresentar um exame, mas não quer dizer que se você não tem esse certificado, você não é bom para trabalhar. Tem gente que não quer apresentar isso e é muito bom. Mas tem gente que não. Mas tem gente que faz uma mistura aí, tipo um vatapá do norte, esse que faz a minha amiga Liz do Hospital Dulce. Tem que ser realmente uma coisa bem feita. Então, como eu disse, a primeira coisa é compreender que a família está vivendo um luto. E depois que você compreende em que situação eles estão, a coisa que eu falo para eles é, olha, eu posso saber de reabilitação auditiva, mas eu não conheço a seus filhos, ou seu filho ou a sua filha. Só você que pode me dizer como é que vamos ir de mãos dadas. Eu sei de reabilitação, eu vou te dar tudo que é essa parte da terapia auditiva verbal. O que é? Porque muita gente fala, o que é realmente terapia auditiva verbal? Terapia auditiva verbal é um conjunto de técnicas, estratégias que você vai falar com a família para eles realmente aprender a fazer um entorno auditivo para essa criança. Quer dizer que eles vão falar muito, não quer dizer que vão colocar tudo, a televisão, o rádio, tudo ao mesmo tempo. Tem que conversar e que vamos ensinar a essa criança a escutar e a falar. Eu também quero dizer que eu não estou em contra de outras filosofias e outras metodologias, porque depois tem gente que coloca a palavra na minha boca que eu não falei. Eu acho que temos que ter uma universalidade. Tem família que tem direito a escolher a língua de sinais, o que nós falamos aqui. Tem família que tem direito a escolher leitura de lábios, mas tem que escolher o profissional ótimo, que não está fazendo um pedacinho de uma coisa e de outra. Por que eu escolhi terapia auditiva verbal? Porque é um direito também da criança, como muitos outros direitos, de aprender a escutar e falar. E por isso é que a família está muito implicada. Meu freguês é a família, muito mais do que a criança, porque eu tenho que ensinar aos pais o que eles vão fazer o resto da semana, tá? Com certeza, né? Eu acho que o papel mais importante em qualquer reabilitação auditiva é sempre da família, né? Porque é quem vai estar mais tempo em contato com a criança. Eles ficam em contato com a criança, principalmente agora, que eles ficam em contato quase que 24 horas por dia com a criança, né? E aí, eu queria que você explicasse, antes da gente entrar no papel da família, qual é o papel do fonoaudiólogo na terapia auditiva verbal? Bom, eu posso dividir em dois, meu bem. Um é o fonoaudiólogo, que vai fazer todo esse mapeamento, a calibração dos aparelhos ou do implante. É bem importante, muito importante, porque se a criança tem uma tecnologia incrível, mas ele realmente não tem um bom mapeamento, ele não está escutando bem, não está bem calibrado com seus aparelhos, ele não tem uma tecnologia incrível, nada a ver com a tecnologia quando eu estudei, 43, 44 anos atrás, que as crianças só utilizavam uma caixinha, não sei, nem nunca fumei maconha, mas nem nesse jeito imaginamos o que a tecnologia ia trazer hoje em dia. E é incrível, mas se você não sabe utilizar essa tecnologia, não serve de nada. E depois tem a fono, que faz o trabalho de reabilitação. Então, essa fono, como eu disse, tem que saber como é o jeito da família, o que eles fazem em casa, o que eles costumam, como eles falam. Você, minha querida Lark, eu,
e muita gente, a maioria, aprendimos a falar na nossa casa, do jeito que nossos pais falam. Então, quando a criança vem comigo, vem 1 hora por semana. E o importante é saber eu, como fonoaudióloga, o que eu vou falar para esses pais. Eu vou falar para eles assim, da cima para baixo, ou eu vou falar para eles como meus parceiros, porque se eu não tenho eles de mãos dadas comigo, eu não vou conseguir nada. Eu tenho que saber que tipo de perguntas eu vou fazer para fazer esse coaching para eles. Você vai fazer perguntas abertas ou fechadas, de sim ou não. Pergunta aberta, por exemplo, você me falou que uma das coisas que você queria, mamãe, muito, era que seu filho fosse à universidade. Como é que você acha, o que você acha que vamos precisar para chegar até lá? E como você e eu, e o pai, e a família toda, vamos ajudar ele? É uma pergunta bem aberta que faz os pais pensarem e construir, pouco a pouco, seus objetivos. E aí também eu tenho que, quando eu estou trabalhando, os objetivos específicos de terapia auditiva verbal, dizer para eles o que eles vão fazer o resto da semana. Repetir a terapia, sentar numa cadeia, a criança, vamos trabalhar. Aqui ninguém vem trabalhar. Todo mundo vamos jogar, vamos fazer coisa em casa. Não existe esse trabalho na escola. Comigo é diversão e com os pais também. Viu? É levar eles muito de perto, nunca julgando eles. E às vezes os pais, essa semana foi muito ruim, porque eu teve muito problema, porque os pais têm outros problemas também, além dessa criancinha com problema de audição. Então, não é julgar, não é brigar com eles, é ser parceiros. E eles querer vir para a reabilitação. Não ficar com medo. Eu já escutei pais, ixi Maria, o que essa mulher vai falar para mim? Ela vai ficar, Imagina, isso não dá. Não é realmente o que nós queremos. Bom, já deu para perceber que o papel da terapeuta é ser parceiro dos pais. Eu acho que para quem está assistindo em casa e está ouvindo falar pela primeira vez da terapia auditiva verbal, é um conselho bem importante. Você está escolhendo um parceiro seu nessa jornada auditiva do seu filho. Então, quando você encontrar uma fonoaudióloga, converse e veja se você sente nela essa parceria. Se você sentir que ela é sua parceira, vai dar super certo. Tenha isso em mente, vai dar certo. E agora que a gente fala do papel do terapeuta, qual que é o papel da família na reabilitação? Bom, o papel da família é bem importante. Como eu falei, a família tem que participar. Tem família de todo tipo nessa terra. Tem família que manda com um motorista para tomar a reabilitação. Então, o motorista entra na reabilitação também, não fica fora. Mas, às vezes, já quando são 3, 4, 5, 6 sessões com o motorista, como eu falo, eu pergunto, meu senhor, o senhor tem alguma coisa a ver com a mãe dessa filha? Alguma coisa? Porque eu preciso a família participar ativamente. Então, se a família não vem, eu não dou reabilitação. Tem profissional até hoje que fala que dá terapia auditiva verbal e não deixam esses pais entrarem em casa, na sessão, e para mim isso não vale para nada. Então, o pai é muito importante porque ele é meu freguês. Ele é quem vai aprender o que ele tem que fazer o resto da semana, o que ele vai conversar.
tem uma coisa bem importante, meu benzinho, que eu quero falar. Quantas palavras eu tenho que falar para a criança? Os pais me falam, tem que falar muito. Tem que falar muito. Tem que ser tipo um locutor de rádio. Não sei se no Brasil se fala assim, locutor de rádio, apresentador de rádio. Então, tudo o que eles estão fazendo, eles têm que falar em voz alta. Ixi, Maria, esse tampão está bem fechado, não dá para abrir. Olha só, eu tenho que... eu vou usar essa faquinha. Olha, abriu, ótimo. Viu? Essa é a leite que eu vou colocar. É falar de tudo o que eles estão fazendo. E não é difícil, não. É como uma mãe da Argentina me falou, Lilian, então isso quer dizer que eu tenho que ser mãe? Sim, é ser mãe, uma mãe normal, natural, bem falante. Olha, eu não fiz habilitação auditiva quando criança, porque eu perdi a audição aos 10 anos. Mas a minha mãe, até hoje, ela narra tudo que ela faz. O tempo todo a minha mãe está narrando o que ela está fazendo. Às vezes eu até pergunto, mãe, por que você está narrando? E ela fala, porque eu sou mãe. Mãe tem necessidade de narrar o que ela está fazendo. E eu acho que talvez essa coisa instintiva da minha mãe seja um bom conselho. Narrem o que vocês fazem. De uma maneira prazerosa para a criança, não é isso? É isso. É falar o tempo todo. Não quer dizer que você não vai ter como mãe uma vida, que você não pode tomar um cafezinho, que você não pode ver um programa de TV. Não, mas o tempo que você está com esse filho aproveitando sim, ter algumas tarefas diariamente e ser normal, natural, muito conversador. Além de falar, quais as outras atividades que são importantes para os pais fazerem diariamente com as crianças em casa, que ajudam na terapia? Olha, uma coisa bem importante para os pais como eu já falei, falar, que você já também, mas temos que ter uma ou duas rotinas. Por exemplo, pode ser, eu sempre peço ajuda para ele para fazer a cama, um dia, outro dia colocar a mesa, só o lugar do pai. Outro dia pode ser, você vai me ajudar a tirar as coisas que não estão boas na geladeira ou colocar dentro a comidinha que nós compramos. Tem esse tipo de rotinas. Escolher 2, uma por dia. Não é que tem que ser assim fechado. Todos os dias eu quero os pais cantando cantiguinhas, sim? Mas 3, 4, 5 musiquinhas e fazer os movimentos para que depois ele vai continuando e depois vamos aumentando. Todos os dias eu quero aos pais ler 15 minutos. A Academia Americana de Pediatria fala que uma criança tem que escutar aos pais lendo 15 minutos diariamente até que ele já pode ler por si. Isso faz que essa criança escute só desses 15 minutinhos 1 milhão de palavras por ano. Então, uma criança, para realmente ter um desenvolvimento de linguagem assim como o que você tem lá aqui, é porque seus pais falaram muito e você escutou mais ou menos uns 21 mil palavras por dia. Mas não assim como papagaio, mas numa situação significativa, tá? Então, outra coisa que eu aconselho eles fazer é também contar uma história que não tem que ser lida, sim? E pensar, os objetivos que eu trabalhei
na reabilitação, que agora estamos usando muita reabilitação pela internet, que é para os pais, e eu vejo o que eles estão fazendo, e aí eu vou dando, ei, mamãe, fala isso, pergunta isso, peça 2 coisas da mesa, porque vamos trabalhar memória auditiva, sei lá. Então, e o resto do tempo é isso, é falar de um jeito lindo, conversar completo, não palavra solta. Essa palavra é bem difícil, ele nunca escutou, não compreendeu. Não, se você nunca fala, não vai dar para que ele escute e ele saiba que tem elefante, e que tem tigre, que tem barata, sei lá, todo tipo de coisa que vai acontecendo. Os pais, o que eu aconselho sejam bem naturais. Um bom conselho que eu vou dar, trazendo assim, eu gosto de trazer para o pessoal, para ficar um diálogo gostoso, né? Não ficar tipo um Google te fazendo perguntas. Por exemplo, eu tenho um nome indiano, meu nome é Lakshmi, tá? Ele é um nome super difícil, tá? Eu uso Lakshmi, mas é Lakshmi. E em português, ele é um nome muito difícil, porque ele quase não tem vogais. Aí ele é uma sequência de 4 consoantes. E aí as pessoas me perguntam, mas foi muito difícil você aprender a falar o seu nome quando você era criança? E eu falo, não, porque os meus pais falavam o meu nome o tempo todo. Então foi uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar, foi o meu nome, que é uma palavra difícil. A criança está naquele período de neuroplasticidade que ela consegue aprender o que vocês ensinarem para ela, não é isso? É isso sim. E qual o momento certo para os pais iniciarem o diálogo com a criança com deficiência auditiva? Muitos pais têm dúvida em relação de quando que eles devem começar a falar com o filho. Eu acho lá que tem que ser uma coisa bem natural. Não tem um script de às 7 da manhã. Filho, hoje vamos falar, escuta. Os pais têm que ser bem natural, falar o tempo todo, vem cá, meu bem, vamos, me ajuda, vamos olhar, você é incrível. O que eu quero dizer é que uma criança que mora numa casa, uma criança ouvinte, que mora numa casa onde os pais não falam muito, é uma criança que não vai ter um bom vocabulário, nem vai compreender muita coisa, e depois a cognição dela na escola vai ter problemas. Uma criança ouvinte ou com problemas de audição, que os pais falam o tempo todo quando estão com a criança, que é de um jeito natural, essa criança, ao ano de idade, escutou 45 milhões de palavras, contra 13 milhões de palavras de uma criança que os pais falaram bem pouquinho. Então, a diferença é muito. E a expressão linguística, aos 3 anos, uma criança que esteve numa casa onde conversaram muito, tem 1.116 palavras de expressão. Não como o papagaio, mas falando de um jeito, como estamos falando agora, com os problemas que pode ter uma criança de 3 anos, contra 525 palavras. Quer dizer, é muita a diferença, sim? Então, o que pais e a fono fazemos, e a família, não é desenvolver, sim, é ensinar a ele escutar, mas nós não vamos desenvolver a célula ciliada, a célula auditiva, que ele tem problema. Nós vamos desenvolver os 100 bilhões de neurônios com o que essa criança nasceu. Cada segundo conta. Cada vez que a criança escuta uma coisa significativa, não é mostrando, lâmina, repita, que isso? Pergunta aí o que é? Cachorro, quantas patas ele tem? Como é que ele faz? Depois o outro.
isso não é significativo. Quando eu estou falando com a criança coisa significativa, olha, vamos ver esse animalzinho que faz gogô, pode ser que eu até ajude. Tem 4 patinhas, onde será que ele está? Eu tenho 2, 3. Esse mesmo, meu bem, olha que lindo! Então, essa criança está fazendo entre 700 e 1000 neuroconexões por segundo. Nós, o que temos que trabalhar é esse cérebro, ginástica cerebral auditiva. Isso é muito bom. E até eu ia perguntar para você, assim, quanto tempo da semana é importante, quantas horas por semana, no mínimo, a criança precisa de diálogo, mas pelo que você falou, ela precisa do tempo todo, né, que falem com ela. O tempo todo que a criança precisa usar os aparelhos ou o implante o tempo todo que está acordado. Se ele tem agora os novos acessórios, ele até pode tomar banho, pode tomar aula de natação com o aditamento que tem os implantes. Não quer dizer, eu não quero que os pais pensem que tem que estar contando o número de palavras, se falar. Ai, eu estou falando para você porque a professora falou que eu tenho que falar, olha, eu estou falando. Não, tem que ser uma coisa natural, bem natural e ser uma mãe. Vem para cá, escuta. Você não está me escutando, que às vezes ele até poderia dizer, não estou escutando muito bem. Bom, eu estou falando para você, vem para cá, meu filhinho. E falar de um jeito bem natural. Agora, de sessão de reabilitação em terapia auditiva verbal, o que eu aconselho, 1 hora ou 2 por semana. Quando tem gente que me fala, eu falo para os pais para vir para aqui 1 hora diariamente, ou 2 horas diariamente, e coloco outras crianças, tudo bem. Eu não estou falando que isso está ruim, mas isso não é terapia auditiva verbal. O que eu quero ensinar os pais, como transferir na sua vida diária o que vimos nessa sessão, de um jeito natural. Por isso que eu preciso conhecer muito. 10 minutos antes de que a sessão acabe, eu pergunto para os pais, olha, quais foram os objetivos? Como é que você acha que podemos implementar isso na sua vida, no dia a dia? Eles dão muitas ideias, eu dou outras, e semana a semana eu tenho que ver melhorias com essa criança. E como fica a participação dos irmãos? Suponha que seja uma família que tenha 2, 3 filhos e só um seja surdo. Qual a participação dos irmãos na terapia auditiva verbal? Bom, que bom que você pergunta isso, porque o que acontece? Normalmente, os pais estão muito preocupados por essa criança que tem problemas de audição, né? Tem pai que está vendo como que ele vai fazer por conseguir um implante coclear, as pilhas, muita coisa. Quem vai dar a reabilitação, onde que eu tenho que levar. Então, tudo, às vezes, vai ao redor dessa criança. O que acontece com esses irmãos? Primeira coisa, os pais têm que saber como vão fazer eles se sentir muito importantes. Você é uma parte bem importante da minha vida, meu bem. Você é também parte do meu coração, assim como sua irmãzinha ou seu irmão. Dar tempo para eles. Às vezes eu vou pegar esse irmão e vou ficar, olha, terça-feira é só para você e mim, e eu. E às vezes tem outras famílias que tomam conta de todas as crianças surdas e ficam 1, 2 horas. Porque esse irmão, eu já escutei falar, irmãos, Lilian, quando eu ser maior, ou quando eu fazer 8, 9 anos, eu vou ser surdo, porque é bem melhor, é bacana. Todo mundo está ao redor de você, compram
tudo. Às vezes os pais, sem saber, cometem esse erro. Então, o que eu aconselho para as pessoas, as profissionais, é também fazer um pouquinho esse tipo oficina para os irmãos, mas não forçar eles. Eu convido, você quer chegar, você pode até invitar um amigo, tá? Um amigo seu. Então, você e eu vamos dar a reabilitação e seu amigo. E eles também vão se sentindo parceiros, e eu falo para eles, olha, você é tão importante nessa família, nossa, graças a Deus que você está aqui com nós. Ixi, que bom que você é irmão. Isso é ótimo do Joãozinho, que tem uns pais incríveis, mas que tem você como irmão, que é um máximo, sabe? Eu gostaria de ter tido um irmão assim como você. Eu fico até emocionada sempre com essa parte de falar de irmãos, porque quando eu perdi a audição, durante uns 2, 3 meses, meus pais ficaram assim, muito em cima de mim. E a minha irmã se sentiu muito abandonada. Né? A minha mãe teve que conversar com ela. E eu tenho certeza que outros irmãos devem passar por essa dor também. Por isso que eu acho importante a gente perguntar qual que deve ser o papel do irmão, para que eles não sejam esquecidos durante a terapia. Não, né? O irmão tem que participar, mas de um jeito não forçado. Vem cá, ajuda seu irmão, trabalha com ele. Não é obrigação dele. Tem que ser tudo, vai se dando aos pouquinhos, mas que ele se sinta uma parte importante, porque ele é. Quando sua mãe esteve muito com você lá, que não quer dizer que ela, eu deixei de querer, de gostar da irmã. Não, é filha, vai ser filha a vida toda, né? Mas nesse momento, sua cabeça era, o que vamos fazer? Então, às vezes temos que falar para os pais um pouco, ajudar eles. Não falar, vamos fazer uma oficina e vamos perguntar aos irmãos, o que você não gostou nada nessa semana? Que fez você ficar bem chateado? E aí eles conversam. Mas também, o que você acha de bom? Porque sempre é bom ter um irmão com problema de audição. Me fala o que é bom, o que foi de bom para você. E aí vamos todos como família, né? Eu acho muito bonito. E sinto uma pena que a minha irmã não esteja assistindo, porque o fuso horário dela, ela mora na Irlanda. Então, para ela é muito tarde agora. Mas, geralmente, ela assiste a live e participa. A minha irmã é bem parceira. Mas ela sofreu bastante quando eu perdi a audição, justamente porque não tinha um profissional para orientar como era importante que ela fizesse parte desse momento. Pois era diferente, meu bem. Era outro momento, né? Enfim, uma pergunta que os pais fizeram é qual que é o momento para eles começarem a corrigir a pronúncia da criança. Porque tem crianças que elas conseguem verbalizar bem, o vocabulário é bom, mas elas têm pronúncias e elas erram na pronúncia. E eles não sabem o momento certo para começar a corrigir a criança. Ok. Tem muitas técnicas, estratégias que nós utilizamos auditivamente para que essa criança vá escutando bem e vai corrigindo. Normalmente, essa criança que está com seus aparelhos, se é que ele está escutando a fala e ele não é candidato para um implante coclear, ou a criança que é implantada, então nós queremos que esse implante está bem calibrado. Essa criança tem que escutar muito bem. Então, tem técnicas, tem estratégias, não para ficar corrigindo. Quando a criança é pequenininha, eu só vou ser o modelo da criança. Eu vou repetir, eu vou falar com musiquinha, né? Não é borboleta, é a borboleta. E você pode fazer divisão, ficar pertinho da criança. Agora, se a criança já chegou numa idade que ele já tem
que articular bem todos os fonemas, quer dizer, uns 5 anos, 6 anos, ele continua. O implante está bom, o mapeamento está bom, porque às vezes eu já vi, eu faço prova de percepção auditiva da fala e eu vejo, essa criança não está escutando esses fonemas, está confundindo esses outros, e por isso o papel da fono, que faz o mapeamento, é bem importante nós juntos. Normalmente, quando essa criança começa a escutar bem, em 2 semanas, ele começa a articular bem o fonema. Mas se ele pode ser que tenha, além do problema de audição, problemas de articulação, então vamos fazer um trabalho mais formal de articulação. Mas no início não, me fala bem, fala direito, não, é água, não. Ah, você quer água, meu bem, tudo bem. Mas, e ele pode ser que fale, muito bem, é a água. Ai, eu gosto tanto dessa água, será que você pode me dar um bolinho? Aí, conversamos. Tem uma mãe perguntando com a questão do volume, que ela falou que a filha dela fala bem, mas a filha dela grita muito. O que pode ser essa questão da criança gritar? Você acha que tem a ver com o aparelho? Pode ser comportamental. Sim. Às vezes, quando a criança está gritando, temos também que verificar. Se a criança tem aparelho, pode ser que esteja muito baixinho e ele precisa gritar para se escutar. Mas se ele utiliza implante e ele está gritando, pode ser que esteja no reverso, esteja sobreestimulado. E essa é porque isso é o que está chegando para ele, essa voz alta. Então, eu acho que sim, temos que verificar ou o aparelho ou o implante. Mas será que pode estar ligado também ao comportamento da família? Porque tem famílias que gritam muito, né? Tem algumas famílias, principalmente italianas, que gritam muito. Tem que ver se não é da família também, né? Sim, tudo bem. Se a criança às vezes grita, nós também aqui às vezes gritamos, mas ele sabe como falar. Quando eu falo para ele, escuta, fala devagar, e ele normalmente sabe, pode baixar, que são as coisas que trabalhamos de suprasegmentos com a criança e que falamos para os pais. Então, é fácil, vai sendo fácil para mim saber se é porque é uma família que grita muito, mas ele sabe que ele tem que falar devagar, ou ele realmente está escutando sobreestimulado com o implante, ou quase nada com esse aparelho, e ele precisa de falar forte para ele se escutar. Perfeito. Uma outra pergunta que fizeram aqui é em relação a palavras novas. Por exemplo, quando a criança já está naquela fase da escola que as matérias já começam a ficar um pouco mais complexas e a criança tem dificuldade de pegar o vocabulário de palavras novas que não são muito usadas no dia a dia, porque são específicas de biologia, de matemática. O que você dá de aconselho para esses conceitos mais complexos? Sim. É bem importante também os pais, um ano antes, nós preparar essa criança que vai entrar para a escola. Uma criança que é pequenininha, que vai entrar na escola, vai ter vocabulário novo, e o importante que eu, como reabilitador, eu posso saber quais são as matérias mês a mês, qual é o vocabulário, e eu trabalhar esse vocabulário não tipo escola, tipo jogo, para ele compreender. As crianças que são maiores, que já estão biologia, e que precisam ainda ir a uma reabilitação, também eu vou pedir para os pais, olha, eu preciso saber, e às vezes não é que eu estou estudando com essa criança, porque para isso, mas eu pego esse vocabulário que ele não está compreendendo,
aprendemos a que ele escute, que ele possa fazer identificação fonêmica, o que é essa palavra, mas precisamos também muita ajuda dos pais, porque uma criança que já está nesse nível aí, meio que já é meio adolescente, já é mais uma coisa de caça lá aqui. Estão perguntando assim, se tem diferença na reabilitação de uma criança que ela foi implantada antes dos 2 anos e uma criança perdão? Desculpa. Tem perguntando se tem diferença na reabilitação de uma criança que foi implantada antes dos 2 anos, no período certo, e uma criança que foi implantada um pouco mais tarde. Porque no Brasil é comum em alguns estados, principalmente no norte e nordeste, do diagnóstico ser tardio e ela já implantar perto de 4 anos. Eles querem saber se tem diferença na reabilitação de uma criança que implantou cedo, de uma criança que implantou mais tarde. Sim. Tem diferença, sim, tem diferença. Hoje tem estúdio que tem até coisa escrita, tem um artigo muito bom que eu até posso te mandar e podemos ver se podemos traduzir ao português, do Dr. Wolf, que ele é australiano, e ele faz uma pesquisa de todas as crianças e os médicos, o que eles acham, e ele faz um segmento, e hoje em dia na Austrália a ideia é trabalhar, fazer identificação muito cedo e implantar essas crianças bilateral aos 6 meses. É o que eles acham que a reabilitação seja auditiva verbal. Mas também temos que ser certos de que o que está acontecendo em nossos países. Tudo bem, mas eu não moro na Austrália, isso é lindo. Eu moro aqui, eu moro no Nordeste. Então, temos que tentar educar aos pais para saber identificar, nossa, eu acho que essa minha criança não está escutando bem. Eu vejo que isso mudou muito para bem. Os pais, antigamente, as crianças podiam ser diagnosticadas com 4, 5 anos. Agora, não. Agora, eles suspeitam e é uma geração bem diferente. Então, sim, temos que puxar por que a identificação seja o mais cedo possível e também a implantação. A implantação, eu sei que às vezes mas até uma criança de 2, 3 anos. Agora, uma criança que foi implantada com 4, 5 anos, que não tem nada de linguagem, nunca utilizou o aparelho, vai ser um pouco mais difícil. Vai ser bem mais tratado e vamos ver. E tem criança, depois dos 5 anos, que aí realmente, às vezes, eu não aconselho o implante coclear, né? Se ele não tem nada de linguagem, ele nunca usou aparelho, ele não fala, não tem voz. Às vezes os pais acham, eu já consegui o dinheiro, vou implantar, e é um milagre. Sim, o implante é um milagre da tecnologia, mas é uma peça muito importante desse quebra-cabeças, mas precisamos todas as peças direitinho. A neuroplasticidade cerebral é fundamental. E nós podemos fazer mágica com o cérebro de uma criança de 0 aos 3 anos, 3 anos e meio. Mas ele foi implantado aos 3 anos e meio, você não vai fazer mágica? Vamos fazer sim. Diferente, mas vamos ir fazendo. Estão perguntando qual o nome do estudo para eles poderem procurar. Tem algumas formas, o nome do estudo. Não, chama-se, Mission Possible. Mission Possible, e ele fala de missão impossível e missão possível. E eu com todo prazer, eu posso mandar para você.
para que elas vejam, porque é realmente, ele faz, não é um estudo, ele pega de muita gente e ele amostra os resultados que são ótimos, e isso eu já vi sim na Austrália, como você sabe, lá que eu trabalhei 21 anos para a Cochlear, e eu tive a oportunidade de ver muita coisa, e sim, eles estão fazendo, mas nós temos que puxar para lá. Não é, sempre falamos, mas nós nunca vamos conseguir isso. Se todos nós puxamos e pedimos, exigimos de um bom jeito, podemos conseguir muita coisa, sim. Estão perguntando aqui se você pode falar qual a quantidade de palavras de vocabulário esperado para crianças de 12, 18 e 24 meses. Você pode fazer um comparativo? Sim. Eu não, assim, exatamente, eu tenho as pessoas que querem, eu também posso mandar para você. Nós fizemos um estúdio de todo desenvolvimento da fala, da linguagem, da cognição, da percepção auditiva de crianças de 0 até 6 anos. Então, assim, de memória, eu sei que pegamos muitos autores, não é que eu e a minha parceira criamos, não. Nós baseamos no que já existe, e é o que nós chamamos o SUA, que são as sugerências de habilidades. Então, eu não quero dizer números exatos, porque com essa idade eu já esqueço muita coisa, mas sim, a criança de 12 meses é quando ele começa a falar as suas primeiras palavras, mas ele já de compreensão tem muitas palavras. E eu vou mandar esse SUA para você, que aí a gente pode ver de 0 a os 6 anos como vai sendo, e também ajuda para as pessoas que querem trabalhar, para fazer seus planos de trabalho. Ok, essa criança já conseguiu esses objetivos, eu tenho que conseguir esses outros em 3 meses, 6 meses, isso ajuda muito, tá? Com certeza, tem um monte de comentário aqui. Eu quero esse estudo, é de pais e de fonos. Muita gente ficou interessada nesse estudo. E, por favor, mande para nós, para a gente poder compartilhar. Lógico. Ficamos interessadíssimos, né? Tem uma pessoa perguntando assim, pela terapia auditiva verbal, vocês também consideram o papel da escola? Vocês também acham importante a parceria da fono com a escola? Super importante. Super, porque a criança vai... O que eu quero é que essa criança vá para uma escola de criança ouvinte, porque eu quero que ele esteja rodeado, ao redor dele, de crianças ouvintes e falantes. Então, eu, como terapeuta auditiva verbal, eu tenho que ir para a escola uma vez por mês, para observar. Mas não é que eu vou chegar lá, eu sou a reabilitador. Não. Você tem que ter toda a humildade, mandar uma cartinha para o professor. Quando que você acha, minha senhora linda, que eu posso ir? Porque eu gostaria de falar do Julinho, né? Então, se ela pode ir, Natália, aí eu falo para os professores, minha professora, eu estou muito agradecida que a minha senhora me recebeu, eu gostaria que me deixara observar ele, porque o que eu observo? Como é que é o comportamento desse Julinho com os outros, se realmente ele está participando, se quando ele não escuta, ele fala, não escutei, pode repetir, ou quando ele não escuta, então ele continua fazendo as suas coisas. Como é a acústica da aula, se é muito ruidosa, o que podemos fazer com os outros pais para diminuir isso? Eu vou e damos uma aulinha para os pais, o que é a surdez, e também para as outras crianças. E eu
Eu sei quando é o aniversário da professora. Não quer dizer que eu vou dar dinheiro, que eu vou dar presente, assim, não. Mas eu vou mandar uma cartinha, eu vou mandar um cartãozinho, e eu vou mandar sempre um relatório com o nome dela, para ela sentir importante, porque ela é a pessoa que está todos os dias com essa criança. E ela não tem que sentir que eu vou lá para julgar ela. Não, ela sabe muito mais do que eu. E ela é a chefa. Muito legal ouvir isso. Então, perguntando, o que você acha? Já que a gente fala tanto de tecnologia, né? A gente fala de aparelho auditivo, de implante coclear, de mini mic, de sistema FM. Qual a sua opinião em relação ao uso de celulares, tablets, computadores para crianças que estão nesse período de aquisição de linguagem, de reabilitação auditiva? Qual a sua opinião sobre eles? Não, eu acho que não podemos limitar eles por eles terem um problema de audição. Então, temos que facilitar as coisas que as outras crianças têm acesso, nós temos que facilitar a eles do mesmo jeito. E, às vezes, sim, esse uso de tecnologia, de FM, de mini mic, ajuda, e eles... eu não quero uma criança que está o tempo todo olhando a tela da computadora. Não, tem até para surdo, para ouvinte, idade para começar a ter essa assistência, né, com o computador. Quando são muito pequenininhos, eu não vou deixar eles o tempo todo, que eu já vi, né? Vai no restaurante, tem criança de 3 anos e eles estão com uma iPad, porque ele aí fica bem quietinho, né? Não, tem que ter os horários. Mas hoje em dia, uma criança que já entrou na primeira série, já até antes ele já tem contato com isso, e nós temos também que ajudar eles para isso. Essa pergunta foi uma fonoaudióloga que fez, porque existe muito um debate se essas tecnologias elas ajudam ou atrapalham na aquisição de linguagem da criança. Tem gente que é radicalmente contra e tem gente que não tem limite também, né? Eu acho que é meio termo, né? Não, eu acho que você não vai aprender a linguagem, a desenvolver a linguagem com a tecnologia. De jeito nenhum. Eu vou colocar essa criança para jogar, para repassar algum vocabulário, alguma coisa, mas porque ele já recebeu essa base comigo, de lá para cá, com os pais, com o reabilitador. Não é colocar a criança vendo televisão, vendo programa de laptop, ou sei lá, nós fizemos na Cochlear uma aplicação que o mês entrante eu vou dar em português, e tem que ser sempre tudo acompanhado com os pais. E quanto tempo? É um jogo, 2 vezes por semana, um pedacinho, porque é a cereza ou a fraga, não sei como se diz, a frutinha que vai acima do bolo. Não é que você vai aprender a adquirir a linguagem com a tecnologia assim, não. Não, essa parte não podemos perder. Tem uma mãe perguntando qual é a sua opinião sobre a aquisição bilíngue, né? Usar a língua de sinais junto com o processo de oralização da criança. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho muita experiência, realmente, e eu acho que eu faria muito mal em falar, não dá. Tem terapeuta auditiva verbal que vai te dizer que não, que só língua oral e depois ele adquirir língua de sinais. Agora, às vezes tem criança que vai aprendendo os dois e vai-se mais para uma ou para outra. Então, aí o importante é o que os pais, quais são as suas expectativas.
o que eles querem. Eu quero que ele aprenda 2 ao mesmo tempo. Bom, se você... Eu acho que podemos fazer linguagem oral e ele pode até aprender português e aprender inglês, que são 2 línguas e que agora nas escolas vão. E depois eu tenho muito aluno que depois já de 10, 11 anos, eles querem aprender também a língua de sinais. Eu não estou em contra, mas eu acho que é bem importante ver quais são as características dessa criança e o que são as expectativas dos pais. Perfeito, muito obrigada por contribuir com isso. Esse é um assunto assim que ainda é divergente, né? Tem formas que apoiam, formas que não apoiam. Eu acho que a opinião de cada um é sempre muito bem-vinda e é sempre bom ouvir. Eu acho que ela é fona, eu não tenho certeza, mas tem alguém perguntando, e nesses tempos de pandemia, que as pessoas estão mais isoladas, estão muito mais entre as famílias, o que você acha que os pais podem fazer para manter a estimulação auditiva da criança? O que você sugere? Eu sugeriria que eles fossem também, que tenham seus horários para eles estar com seu marido, sua mulher, os outros filhos, e ter alguns horários para também essas rotinas que eu falei, para jogar com essa criança. E também, uma das coisas que nós fazemos é essa teleprática, uma vez por semana, e aí então os pais ficam conectados com nós e nós damos ideias para eles o que eles podem fazer em casa. Às vezes eu estou vendo eles cozinhando, e aí, mãe, pergunta para ele, peça para ele 2 coisas, peça para ele, repete. Eu estou dirigindo a mãe, isso é bom. Mas eu acho que estar todos juntos é muito bom. Às vezes tem famílias que estão um pouquinho mais nervosas, e eu acho que tem que ter tempo para todo mundo de um jeito natural. Né? Lívia, fazendo uma pergunta para você. A gente já está quase 1 hora, né, de live. Eu não sei se você se importa se a gente passar um pouquinho, porque olha, tem muita gente assistindo. Eu não sei como estão os seus horários, se você quer passar um pouco, se você quer encerrar com 1 hora. Não, imagina. Não, estou feliz. Para fechar que está em casa, vocês podem mandar mais perguntas para a gente, porque a gente vai passar um pouquinho do horário, já que a Lívia se dispôs a ficar com a gente mais um pouco, né? Estão perguntando aqui uma coisa bem interessante. Você acha que o uso de imagens associado à fala, para mostrar, assim, que eu vi isso foi usado no método Kumon. Eles têm a palavra banana e o desenho da banana para ajudar a criança a adquirir conceitos. Qual é a sua opinião sobre o uso de imagem associado a palavra, ao som, para ajudar crianças a formar um conceito concreto? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu trabalhava muito assim. Nós tínhamos muitas imagens e íamos mostrando, olha, hoje vamos ver as frutas. Essa semana vai ser todo assim. Eu gosto mais de um trabalho mais integral, primeiro. E eu vou contar um conto onde a mãe foi para o supermercado e ela comprou diferentes frutas e olhou muitas coisas, e o que você acha? E às vezes a mãe vai para o supermercado, hoje em dia até mandam vídeo pequenininhos do que eles estão fazendo, podem tomar fotografia do supermercado, e aí sim, aí eu estou utilizando imagem, mas dentro de uma situação que já é significativa para ele. Sim, o conto, a situação real. Não quer dizer que, para aprender o animal da selva tem que ir para a Amazônia e tem que tocar o leão, o tigre, ou sei lá. Não. Tem coisas que ele vai tocar, ele vai ver, e tem coisas que não. Mas não é ensinar a linguagem só
com essas figuras, sim. Eu até depois que eu já trabalhei num contexto integral, podemos fazer um jogo e eu posso colocar, vamos pensar, vamos ver quem adivinha. Essa é a minha vez e depois a do papai, depois a de você. Eu estou pensando num animal que faz, sei lá, e que ama de comer banana. Qual desses animais será, né? E você vai fazendo a coisa mais complicadinha. Isso é que nós, dentro da sessão, falamos para os pais dirigindo a eles, né? Estão perguntando aqui se tem um limite de idade para a terapia auditiva verbal. Se vocês falar assim, a gente trabalha com crianças de 0 a 10 anos, ou se vocês podem trabalhar em qualquer idade. Sim, não. A ideia é que a terapia auditiva verbal é para criança pequena. É que vamos ir trabalhando o desenvolvimento, eu vou trabalhando algumas coisas e essa criança vai desenvolvendo umas outras. Quando eu trabalho com criança um pouco maior, uma criança de 8, 9, 10 anos, eu posso trabalhar muito percepção auditiva que ele precisa e que ele vai ajudar muito a ele, mas já não se chama terapia auditiva verbal, já é mais uma reabilitação auditiva, um treinamento auditivo, porque eu já não trabalhei com ele desde pequenininho com todas essas fases do desenvolvimento normal, natural. E por que estão perguntando isso? Porque um pai está relatando que o filho dele está com 14 anos e agora ele deu vergonha de usar o implante coclear. E aí ele queria saber se tinha alguma dica que você poderia dar para ele trabalhar essa vergonha da criança, do adolescente, né? Bom, aí o importante é saber quando é que essa criança foi implantada. Porque se essa criança foi implantada pequena, temos que fazer todo um trabalho com ele, de ajudar a ele, se esse implante está ajudando ele. Eu já teve até aluno que me falou, mas agora que eu vou entrar na universidade, eu não vou colocar esse implante, viu? Eu falei, não coloca, deixa, você não vai compreender nada, meu filho, você vai reprovar tudo. Vai, prova, experimenta e me diga. Aí, quando eles estão começando a ter esse problema, mas não adianta falar, que bobagem, é de um outro jeito que temos que ajudar eles. Mas, se a criança foi implantada tardiamente, aí é mais difícil, porque ele realmente pertence à comunidade surda, silente, que não utiliza implante, então ele não gosta. Mas adolescência é uma coisa bem pesadinha para todas as que são mães e pais, sabemos que é bem difícil. E, claro, uma criança que está implantada não quer mostrar isso e temos que fazer um trabalho de muita parceria e muito amor e convencê-lo com amor que, filho, você vai perder um monte de coisas. E quando as meninas, as garotas, começaram a falar para você com cara de quê? Mas tem que ser com amor e aos poucos. Ele respondeu que o filho dele foi implantado aos 5 anos. Então é uma criança que foi implantada relativamente cedo. Sim. É fácil. É fácil, difícil. Estão perguntando se você tem experiência com criança usando o método terapia auditiva verbal com deficiência auditiva associada a transtornos motores de fala. Sim. Tem muita gente que pensa que terapia auditiva verbal é só para criança que tem problema de surdez e que não tem um outro problema. Eu quero dizer que hoje em dia, mais ou menos uns 60%, 65% da população que tem problemas de audição
tem outros probleminhas agregados. Então, quer dizer que pode ser que eu vou levar um pouquinho de mais tempo, pode ser que essa criança vai ter maior dificuldade para fazer a fala, a pronúncia, mas eu não vou deixar de trabalhar essa percepção auditiva para ele compreender essa linguagem, eu saber que ele está compreendendo, e temos que fazer um trabalho paralelo com um especialista, porque eu não sou todólogo, eu não posso fazer tudo, eu tenho que trabalhar também com uma pessoa que saiba muito de problemas de motores, sim? Porque eu posso saber, mas eu não sou experta. E temos que trabalhar juntos. Uhum. Você teria alguma dica para dar para uma criança, na verdade para um adolescente, que ele foi implantado cedo, mas ele não teve um resultado tão bom, e ele ouve bem, mas ele tem muitas dificuldades de compreender o conceito. Então, ele escuta, mas ele não compreende o que ele escuta. Você tem alguma dica para a família trabalhar para estimular a compreensão da criança? Eu me lembro que bom, a primeira coisa é as expectativas. O que eu espero desse adolescente que foi implantado tardiamente. Então, os pais têm que ter uma expectativa real. Agora, hoje, eu desenvolvi uma série baseada em trabalhos de outras gentes também, que eu chamo de CEPAL, e são uma série de exercícios que são mais assim, mais dirigidos para essas crianças aprender a escutar coisas mais específicas, que pode ser que ajude um pouco a melhorar essa percepção auditiva. E eu também posso passar para você isso. Perguntaram exatamente o oposto. Quando a criança ouve bem, mas quase não fala. Tem um caso de uma criança que ela parece que eu não entendi muito bem se ela não fala, porque ela não verbaliza, ou se é difícil a compreensão dela. E aí, como que poderia trabalhar? Porque a compreensão está boa, mas a fala não está se desenvolvendo. Para mim, o muito importante é ver como que está realmente essa compreensão e essa audição. Sim? E o que estão trabalhando, né? Essa criança, pode ser que às vezes só nós estamos falando, pedindo para que ela repita, assim como fazíamos antigamente, e não fazemos atividades onde pedimos para ela falar. Agora você vai pedir para o papai. Ai, não, mas ela não fala. Escuta, eu vou te dizer devagarzinho, você vai... Papai, você pode me dar o pão, por favor? Fala para o papai. Papai, alguma coisa. E eu vou repetindo. Mas se, como eu estou vendo, essa é uma criança um pouquinho maior, ou não sei se não é tão maior, a dica é isso, ver se essa criança realmente está compreendendo e se esse mapa está bem feito, que não é bem feito ou mal feito, não. Às vezes, a Fono faz um mapa lindíssimo, mas alguma coisa, às vezes, acontece que eu e os pais estamos vendo que não está realmente escutando o que ele deveria. Mas é o jeito também, às vezes, de trabalhar para pedir coisas de que a criança comece a falar. Entendi. Muito obrigada. Ou verificar se não tem alguma outra problemática, não é? Ela disse que a filha dela entende bem, ela entende comandos. Tipo, ela falava ela pegar alguma coisa. A criança está entendendo, mas não está desenvolvendo a fala por algum motivo. Ela falou que a filha dela fala como se ela estivesse falando outra língua. É muito difícil de entender ela. Eu verificaria esse mapa, e porque a compreensão também não é só, pega isso, pega aquilo, não.
Se eu perguntar uma coisa um pouco mais complicadinha, onde essa criança tem que pensar auditivamente, ela vai realmente compreendendo ou só coisa muito básica? É certo, ela agradeceu, muito obrigada. Eu acho que ela conseguiu entender, assim, É difícil, às vezes, É. falar coisas muito pontual em casos assim, né? Porque não conhecemos a criança. É verdade. Sem conhecer a criança fica muito genérico. Mas aqui não é para fazer uma avaliação da criança, é apenas uma sugestão de para onde que o pai deve procurar, que tipo de ajuda que ele deve procurar, né? Tem uma fono perguntando se tem muitas diferenças. Você pode explicar um pouquinho as diferenças entre uma criança com perda moderada, que ela usa aparelho auditivo, e uma criança com perda profunda, que usa implante? Se tem diferença na reabilitação nesses casos? Não. O importante é saber que as duas estão escutando bem a fala, que estão fazendo provas comportamentais para ver como é que a criança realmente, se ele está compreendendo, se ele está escutando, se estão fazendo provas que tem da percepção da fala e realmente o que eu esperaria. 1 ano de reabilitação é o que eu esperaria numa criança de desenvolvimento, uma criança ouvinte, como 1 ano de vida, né? Então, se realmente essa criança com o aparelho auditivo está escutando a fala, porque ele não é candidato ao implante, às vezes o que acontece é que é limítrofe e não querem implantar ele, e é um pouco mais, mais dificultoso para ele aprender. Mas se ele está escutando todos os fonemas da fala, em todas as frequências, ele tem que ir desenvolvendo do mesmo jeito e não tem diferença do jeito que eu vou trabalhar com um ou com outro. Muito obrigada. Eu também tinha curiosidade de saber se tinha diferença entre o aparelho auditivo e o implante. Eu, na verdade, eu sou usuária, né? Eu não sou fono. Eu tenho aquelas curiosidades de leigo, embora tenha sido uma fono que tenha perguntado isso. Você acha que crianças com implante unilateral têm mais dificuldade do que crianças com implante bilateral? Deusinho deu 2 orelhinhas por alguma coisa, né? Então, sim, criança que foi implantada bilateralmente, ou pode ser que na mesma cirurgia ou diferente, mas tem 2 implantes, é mais fácil para ele escutar quando está numa situação de maior ruído, é mais fácil para ele localizar, é mais fácil para ele se desenvolver na escola, mas não temos que esquecer que as primeiras crianças implantadas em 90 eram só 1, e eles saíram na frente com 1. Agora, se é possível colocar 2, eu sempre vou aconselhar. Bem importante também, tem criança que tem muito problema, implantaram, não está desenvolvendo compreensão, não está desenvolvendo fala, por qualquer razão. E os pais acham, se eu coloco o segundo implante, aí ele vai para frente. Não é assim, não. Se essa criança não está indo bem com o primeiro implante, ele não vai ir bem com o segundo. Não quer dizer que coloca o segundo, então ele já vai adquirir a linguagem ótima. É sempre melhor 2 que 1. E se só tem um implante coclear, eu aconselho muito a utilização de o mini-mic, frequência modulada, toda a tecnologia que possa ajudar a ele. Linda, muito obrigada por tudo. A gente já passou agora 15 minutos, agora já foi 1h15. Eu imagino que você já esteja ficando cansada. Eu acho que até que se a gente puder marcar uma próxima live, porque já vai ficar muito longo esse vídeo para quem puder assistir depois. Eu gostaria de saber se você gostaria de fazer algum fechamento da live, se gostaria de compartilhar algum conselho final.
Sim, o que eu quero falar para as fonos é que duas coisinhas. Sempre, se vocês estão trabalhando com criança, assim, da minha idade, que eu já vou fazer 60 e muitos, e temos que continuar estudando. A segunda coisa é não perder a humildade, porque nós temos que realmente reconhecer as nossas limitações e querer muito a nossos pacientes e os pais. No caso dos pais, eu quero dizer que de quem eu aprendi mais na minha vida não foi tanto dos meus professores de mestrado, doutorado. Eu aprendi muito, sim, mas eu aprendi muito dos pais. Os pais te ensinam todos os dias para ser melhor profissional. E eu quero que eles saibam que, sim, aconteceu essa situação, tem uma criança ou dois com problemas de audição ou mais, e a sorte que essas suas crianças têm é de ter vocês como pais. Isso é incrível. E se vocês, eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, que tem gente assim, tipo a lá, que eu preciso conversar com essa mulher. Pode me telefonar, eu moro sozinha, não tem homem aqui no meu quarto, pode telefonar. Mas não sou só eu, tem muito profissional no Brasil, incrível, realmente. O Brasil é um país que, eu não estou falando isso, tem outros países, eu gosto muito da Argentina, gosto muito da Colômbia, tem profissional ótimo, e cada vez tem em cada país, Paraguai, Uruguai, vai tendo, Chile, mas Brasil tem uma formação bem importante. Então, vocês não estão sozinhos, como há muito tempo atrás, hoje tem muita redes, pais que vocês podem conversar. E eu quero dizer que para mim foi um prazer enorme e que eu fico bem agradecida, que eu quero mandar um beijo muito grande, um abraço, que vocês sentam assim muito forte, um abraço no meio dessa pandemia, que, como dizem, também isso passará. Muito obrigada. Te agradeço muito pela sua generosidade, pela essa aula que você deu para a gente. É sempre um prazer ouvir você, sempre, de verdade. Pessoal, se vocês quiserem que eu traga a Lilian de novo, façam campanha que eu trago ela. Faça uma hashtag Lilian, Lilian com a lá, que a gente traz a Lilian novamente, porque é um prazer ouvi-la. Então, obrigada por tudo, pelo seu tempo. Obrigada por aceitar prolongar um pouco, que a gente passou um pouquinho do tempo, combinado. E de coração, obrigado por essa generosidade incrível. A gente aprende sempre com você, sempre, de verdade. Agradeço por vocês, tá bom? Muitos beijos. Obrigada e muitas bênçãos para todo mundo e astral alto. Beijo.